Senhores e senhoras, a gente está aqui com a prova do CFS realizada no dia 20, que dia que foi? 21 de julho, não, 20 de julho, perdão, foi no sábado que ocorreu a prova do curso de formação de sargentos, né? É uma prova interna dentro da Polícia Militar de Minas Gerais, muito concorrida, consequentemente um pouco difícil por causa da sua concorrência. Então vamos lá, são 10 questões de língua portuguesa. Simples e velha honestidade é o primeiro texto. Quando a honestidade surpreende e dela se desconfia, é porque alguma coisa essencial está mudando na sociedade. É o que incita a compreensão sociológica dessa reação, suas ocultações e seus significados no recente caso da devolução ao dono de um restaurante dos R$20 mil que lhe foram roubados. O dinheiro fora achado por um casal de moradores de rua de São Paulo, o maranhense Regeniel e a paranaense Sandra. Já há um debate em relação ao suposto sentido do gesto dos dois moradores dos baixos de um viaduto do Tatuapé. Uns veem nele vontade de aparecer, outros consideram trouxa o casal, pois o achado não é roubado. Não poucos no gesto reconhecem a simples e velha honestidade, um valor de referência. Aliás, é por meio dela que a sociedade se reproduz e se preserva, regula e organiza a vida de todos, dos bem-intencionados e dos mal-intencionados, dos íntegros e também daqueles para os quais a honestidade já não é senão uma anomalia. O gesto do casal repercutiu no Brasil e foi, no geral, bem-vindo como indício de que nem tudo está perdido. No mesmo momento em que na própria estrutura de poder a anomalia da corrupção compromete o sentido democrático da vida política. O gesto, aliás, não é novo nem raro. São frequentes casos semelhantes de dinheiro alheio achado e devolvido ao dono desconhecido de quem o acha, geralmente por meio da polícia. O homem que achou o dinheiro declarou que gostaria que sua mãe o visse agora, pois ela se orgulharia dele. Eis a questão. Lançado para a margem da sociedade, reteve como um bem pessoal e material que é o antimoderno sentido da honra. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas é honrada e faz parte dessa imensa massa invisível dos não notados. Um trabalhador dedicado ao seu trabalho ou um professor devotado ao ensino e à formação de seus alunos terá pouquíssima chance de ser aplaudido, mesmo por quem de seu trabalho se beneficia. No entanto, eles têm o que lhes basta como nutrição moral, o sentido da honra e honestidade. Já não se fala disso, mas os sociólogos sabem que uma das carências humanas desses tempos de liquefação dos valores é a honradez e da honestidade. O alimento que sacia os que não foram vencidos, os que mantiveram antiquadamente honestos. Bom, esse foi o primeiro texto de José de Souza Martins e ele está disponível no Estadão. Percebe? Vamos lá, para o segundo texto, de Valcir Carrasco. Honestidade é notícia. Eu sempre me espanto com a situação a que chegamos neste país. Vejam só o que saiu na UOL. Pedreiro acionou a polícia para devolver os pertences ao dono, que foi roubado na segunda-feira, dia 30. Claro que o gesto do pedreiro é lindo. Recentemente, em São Paulo, um casal que vivia na rua também devolveu uma quantia encontrada a seu legítimo dono. Virou celebridade instantânea. Mas eu me assusto. Chegamos a uma situação moral e ética em que a honestidade nos surpreende. Devolver o dinheiro que não nos pertence deveria ser uma atitude corriqueira, não uma surpresa. Na reação ao pedreiro e aos moradores de rua, há também um preconceito embutido. No fundo, as pessoas sentem que por serem pobres é surpreendente que devolvam o dinheiro. Como se o fato de ser pobre criasse um estranho direito a ser desonesto. Imagino que até os amigos dessas pessoas honestas digam: mas você precisa tanto, por que devolveu? O fato é que exemplos de honestidade têm vindo com frequência dos mais pobres. E por que nos espantamos? Quando a honestidade vira notícia, há alguma coisa muito errada. Bom, e esse texto está disponível no site aqui, ó, escreveronline.com.br, de 7 de abril de 2019. Bom, então vamos para as interpretações desses textos, né? Foram textos que falam sobre honestidade, que é uma coisa estranha nesse mundo moderno e que deveria ser uma coisa corriqueira. E que também no primeiro texto o autor mostra uma certa alegria em ver que um casal de moradores de rua devolveu uma quantia que poderia mudar muito a vida deles, né? Já no segundo texto, o Valcir Carrasco se espanta com tamanha honestidade. Vamos lá, questão 1.
o primeiro parágrafo do texto 1 contribui para a estratégia de argumentação usada por José de Souza Martins. Por quê? Porque ele apresenta como exemplo fato real que colabora para a reflexão e defesa da principal opinião expressa pelo autor. Expõe dados para comprovar que as atitudes honestas no Brasil são praticadas por poucos brasileiros. Tem isso lá no texto? Fica evidente de que apenas a minoria brasileira pratica isso? Não. Antecipa o debate em relação ao sentido do gesto do casal de moradores de rua que devolveu ao dono o dinheiro encontrado? Não. Em determinado ponto do texto, já há um debate, e não que inicia um debate por causa daquele fato. Revela a preocupação do autor diante de atos surpreendentes praticados por pessoas pobres no Brasil. Ele se vê surpreso? Não, ele se sente admirado, né? Então, meus amigos, é a questão A. Né, apresenta como exemplo fato real que colabora para a reflexão e defesa da principal opinião expressa pelo autor. Vamos para a questão 2. Marque a alternativa em que a frase transcrita no texto 2, honestidade é notícia, está relacionada à tese, ao ponto de vista defendido por Valcir Carrasco. Veja bem, a questão quer que você marque a frase transcrita no texto, honestidade é notícia, relacionada à tese, o ponto de vista do autor, não o contexto geral do texto. Então, vamos lá. Na reação ao pedreiro e aos moradores de rua, há também um preconceito embutido? Pode até ser, mas veja o que a questão pediu. Honestidade é notícia, está relacionada à tese do ponto de vista de Valcir Carrasco. Onde encontraremos isso? B. Virou celebridade instantânea, honestidade é notícia? Ou letra C. Devolver o dinheiro que não nos pertence deveria ser uma atitude corriqueira. Esta é a questão certa. Letra C. Gente. Letra C. Bom, por quê? Por que não a D? O fato é que exemplos de honestidade têm vindo com frequência dos mais pobres. Porque aqui ele marca a honestidade e a notícia. Por que a honestidade é a notícia? O que comprova que ela vira notícia? Porque devolver um dinheiro que não nos pertence deveria ser uma atitude corriqueira. Por isso que ela vira notícia. Não deveria virar. Mas aqui, pelo ponto de vista do autor, ela vira. Justamente pela letra C, devolver o dinheiro. Ok? Letra número 3. Considerando a tipologia e o gênero do texto 1 e do texto 2, marca a alternativa cuja análise e informações estão corretas. Bom, o que é tipologia textual? Tipologia textual é a forma como um texto se apresenta, né? Narração, descrição, dissertação, argumentação, informação, injunção. E o gênero? O gênero é dramático, lírico, épico, narrativo e por aí vai. Então vamos lá. O texto 1 pertence à tipologia narrativa e o texto 2 à descritiva? É isso? Alguém está narrando ali? Alguém está descrevendo alguma coisa? Os textos 1 e 2 pertencem ao mesmo gênero jornalístico e são reportagens que informam o leitor sobre fatos e acontecimentos reais? Os textos 1 e 2 chegaram ao conhecimento do público viabilizados pelos meios de comunicação? Não. A tipologia dos textos não são narrativos, certo? São dissertativos, a gente vai ver isso. No texto 1 e 2, letra B, os autores obedecem às características próprias da tipologia injuntiva? Sério que o tipo do texto 1 e 2 é o injuntivo? Expressa ordem? Não. Os textos 1 e 2 pertencem à tipologia dissertativa, argumentativa e à esfera jornalística? Sim. O texto 1 e texto 2 são artigos de opinião escritos por articulistas cujo objetivo é apresentar uma publicação crítica e reflexiva sobre acontecimentos de interesse social. Certinho, letra C. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 pertencem à tipologia dos textos expositivos. Quanto ao gênero, os dois textos são notícias voltadas à cobertura de fatos correntes, mas de interesse da sociedade. As notícias dos textos 1 e 2 foram publicadas em jornal e revista? Não. O texto 1 foi publicado em jornal e o texto 2 foi publicado num site. Então não foram
revistas e nem jornais, respectivamente. Letra C. Bom, 4. Marque a alternativa incorreta, a que está errada, considerando as informações explícitas nos textos 1 e 2. Bom, a honestidade tem surpreendido as pessoas, certo? A honestidade tem sido algo incomum para as pessoas, certo? A honestidade tem sido uma raridade entre as pessoas, incorreto. A honestidade tem virado notícia, certo? Gente, por que que é a letra C? Nossa, que bagunça. Por que que é a letra C? Porque em determinado ponto do texto, o sociólogo fala que esse sentimento de honradez existe em todas as pessoas. Ele só não é praticado. Então não é uma raridade isso entre as pessoas, ok? Existe dentro da gente, só a não praticamos mais. Bom, questão 5. Observe os vocábulos sublinhados nos fragmentos abaixo, transcritos do segundo parágrafo do texto 1. Outros consideram trouxa o casal, pois o achado não é roubado. E também daqueles para os quais a honestidade já não é senão uma anomalia. Em qual alternativa as palavras podem, respectivamente, substituir os vocábulos trouxa e anomalia sem prejudicar as ideias do autor, do interlocutor e do sentido do texto? Gente, aqui eu já vou dar de cara. Será que é A, B, C ou D, senhores? Aqui é a letra A. Poxa, como assim? Senhores, parvo tem o sinônimo de perplexo, tolo, abismado, boquiaberto, aturdido. Entendem? E a palavra anomalia, ela tem o sentido de falha, desequilíbrio, irregularidade, desvio, ok? E exceção. Letra A. Bom, chegamos agora nos conhecimentos linguísticos. Aqui a gente vai estudar um pouco gramática. Jeitinho, a gente ainda morre disso. De jeitinho em jeitinho, o Brasil está numa situação que a gente fica até sem jeito de falar. E o que mais preocupa é que esse jeitinho é cada vez mais tido como uma virtude, quando na verdade é um defeito. Um defeito grave que está levando o nosso país cada vez mais para o fundo. Vamos ser um país sem jeitinho. Quem sabe aí a coisa começa a tomar jeito. Questão 6. Lê atentamente o texto 3 que acabamos de fazer. Marque a alternativa em que não há uma análise adequada da palavra ou do trecho destacado no texto 3. Então vamos lá. O uso das aspas em jeitinho pode ser interpretado como uma estratégia por meio da qual o produtor procura desqualificar uma imagem do comportamento do povo brasileiro vista por muitos como positiva. Sim. Em A Gente Ainda Morre Disso, recupera-se um discurso do senso comum, a voz do povo. Correto. O Brasil está numa situação que a gente está até sem jeito. Não há expressões do cunho coloquial? Errado. Aqui, senhores, letra C. Letra D. O duplo sentido referente à palavra jeito é explorado nos fragmentos. Fica até sem jeito. E aí a coisa começa a tomar jeito. Certo? Também. Tem duplo sentido. Fica até sem jeito, sem postura, com vergonha, né? E aí começa a tomar jeito, e aí começa a tomar rumo, ok? Então, duplo sentido, certinho. Por que a letra C está incorreta? Porque o Brasil está numa situação que a gente está até sem jeito. Não há expressões de cunho coloquial. Essa fala que a gente fala informalmente mesmo. Poderia ser, o Brasil está numa situação em que nós, o povo, ficamos até sem palavras, sem querer explicar, sem uma postura de nossos pensamentos e atos, né? Poderia ser assim, ok? Questão 7. Analise sintaticamente, agora uma questão de sintaxe, né? Os termos das orações escritas dos textos 1 e 2. Em seguida, marque a alternativa correta. Essa, para mim, aqui foi a questão mais difícil das questões de português aqui. Bom, outros consideram trouxa o casal, pois o achado não é roubado. O predicado
da primeira oração é verbo nominal? Será? O homem que achou o dinheiro declarou que gostaria que sua mãe o visse agora, pois ela se orgulharia dele. Na primeira oração, o termo dinheiro exerce a função de núcleo de um sujeito simples. Qual que é o sujeito simples? O homem. E dinheiro exerce a função de núcleo? Não, né? O núcleo aqui do sujeito é o achar. Certo? Bom, letra C. Pedreiro acionou a polícia para devolver os pertences ao dono, que foi roubado na segunda-feira. Texto 2. Na segunda oração, o termo os pertences exerce a função de objeto indireto do verbo devolver e o termo ao dono exerce a função sintática de objeto direto do mesmo verbo? Não. Para devolver é um verbo intransitivo. Quem devolve algo a alguém. E aqui está trocado os objetos indiretos com os objetos diretos. Se ele quisesse falar que o objeto direto do verbo devolver era os pertences e o objeto indireto era ao dono, estaria correto. Claro que o gesto do pedreiro é lindo, letra D. Nesse período há uma oração com predicado verbal? Não. Por que não? Porque o predicado verbal é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Certo? E no caso aqui, o predicado está falando o predicado que é lindo, não está se referindo ao pedreiro, e sim ao gesto, que é um nome. Certo? Então, o predicado nominal seria aqui. Então, senhores, letra A. Outros consideram trouxa o casal, pois o achado não é roubado. Por que é um predicado verbo nominal, Samir? Porque é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos, sendo um deles um verbo e outro um nome. Ok? O casal e trouxa é um predicado nominal e um predicado verbal. Certo? Ela é um pouquinho chata essa questão mesmo, porque ela mexe com muito predicado, que é muito difícil explicar em questões assim, porque não tem mais exemplos para dar para vocês. Por exemplo, em resumo, o núcleo do predicado verbo nominal é expresso da seguinte maneira: é um verbo transitivo ou intransitivo, mais o predicado mais predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Certo? Então vamos lá. Questão 8. No fragmento do texto já não se fala disso, mas os sociólogos sabem que uma das carências humanas. O pronome destacado, o se, deve ficar prolítico ao verbo devido, matéria de colocação pronominal. De cara é a letra D. Por quê? Porque a presença de palavra de valor negativo, no caso o não, ele atrai esse pronome. Certo? Questão 9. Lê o fragmento dos textos 1 e o enunciado da questão. O homem que achou o dinheiro declarou que gostaria que sua mãe o visse agora, pois ela se orgulharia dele. Marque a alternativa, cuja palavra completa corretamente a afirmativa abaixo. A conjunção sublinhada estabelece, no contexto, uma relação lógico-semântica de e aí. E aí, galera, que é a letra B. Explicação. Por que ele queria que a mãe dele visse ele naquele momento? Para ela se orgulhar dele perante aquele ato que ele fez. É uma explicação. Pois ela se orgulharia dele. Explicação. E a última questão, a questão 10, lançado para a margem da sociedade, reteve como um bem pessoal e imaterial, que é o antimoderno no sentido da honra. Marque a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de derivação observado na palavra antimoderno. Senhores, a palavra antimoderno ela é formada por derivação prefixal, ela ocorre a junção de um prefixo a um radical ou palavra simples já existente, que atua como palavra primitiva. O que é um prefixo? Esse ante aqui, ante, ele é um prefixo que veio antes da palavra moderno. Se fosse um sufixo, depois da palavra. Ok? Então, a única aqui que poderia é a letra B.
Porque todas as palavras aqui, ó, amoral, dissílabo, preconceito e supracitado foram formadas pela derivação prefixal. Todas têm um prefixo antes dessas palavras já existentes. Ok? Bom, então é isso. Foram essas questões de português. Entenderam? Muito fácil. Só essa 7 aqui que ficou agarrada. É muito difícil explicar, né? Porque para identificar um predicativo verbal nominal, galera, vale observar que o verbo de ação está expresso na frase. No entanto, o verbo que indica o estado ou qualidade, ele permanece oculto. Por exemplo, Dolores chegou cansada. O sujeito Dolores, o chegou é o verbo de ação e o estava é o verbo de estado. Então Dolores chegou e estava cansada, mas a gente costuma não escrevê-lo. Então Dolores chegou cansada, Dolores chegou e estava cansada. Certo? Bem chato, né? Mas é isso aí. Predicado verbo nominal é um predicado que apresenta dois núcleos, sendo que um deles é um verbo e o outro um nome. Outros consideram trouxa o casal, pois o achado não é roubado. O predicado da primeira oração é verbo nominal. Outros consideram trouxa o casal. Ó, a oração é essa aqui, ó, a primeira oração. A oração é tudo que tem um verbo no enunciado, ok? Então, considerar é um verbo e o outro nome está embutido aí. Outros consideram trouxa o casal. Bom, é isso aí. Até mais.